A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal de Escola Bíblica Dominical. Com muito prazer, estamos de volta para mais uma aula online, uma aula de subsídio para EBD em nosso canal de Escola Dominical. Se inscreve, deixa o like, nos compartilhe, a fim de que possamos ajudar mais pessoas ao conhecimento das Escrituras e a Escola Dominical ser assim incentivado à procura pela Escola Bíblica Dominical. Vamos à nossa lição de hoje, que estamos estudando os dons espirituais, mais precisamente os dons de poder. Lembrando que os dons eles estão divididos em categorias ou classe de dons, que por muito tempo, durante a história do movimento pentecostal, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas muito confundem dom de revelação com dons de poder, dons de elocução, não sabem qual a diferença. Então nós temos uma categoria de dons. Os dons de revelação que já estudamos é palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Os dons de poder que estaremos estudando hoje é fé, dons de curar e a operação de milagres. Você sabe fazer essa classificação já dentro daquilo que nós já estudamos e já passamos aqui nas nossas aulas de EBD? Então faça esse teste, assim você consegue estar aprendendo. A classificação dos dons de elocução são os dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Hoje estudaremos os dons de poder. Nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Nossa verdade prática diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Eis o que é os dons de poder. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, 4, 9 a 11, onde nós temos aqui 1 Coríntios 4, 12... 1 Coríntios 12, versículos 4, versículos 9 ao versículo 11. Diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, a operação de maravilhas. E há outro, a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse é a nossa leitura bíblica em classe. Glória ao nome do Senhor. Há uma orientação pedagógica que nós queremos passar aos irmãos, especialmente aos queridos professores, e damos a dica para que você comece esta lição indagando aos seus alunos sobre o que é fé, que diferença há entre a fé para a salvação e esse dom de poder, o dom da fé. Então você faça as perguntas diretamente aos alunos, faça a pergunta individualmente. O objetivo é avaliar o conhecimento dos alunos a respeito desse tema. Depois de você ouvir, escreva onde você puder, no quadro ou numa folha, o esquema, seguinte tipo de esquema: fé, com a sua definição de Hebreus 11, 1, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A fé salvífica, que é proveniente da proclamação do Evangelho, que é a fé que leva a receber a Cristo como Salvador. E fale também sobre o dom da fé, ou escreva e descreva o dom da fé. Esse dom da fé é uma capacitação que o Espírito Santo concede ao crente
para este realizar o que transcende a vida natural. Pela misericórdia de Deus, nós pentecostais temos desfrutado dos dons espirituais por muitos anos. De particular experiência, tenho desfrutado dos dons, tanto recebendo milagres, quanto pela grande e infinita graça divina, sendo utilizado por Deus para executar milagres em meu ministério. Além do trabalho feito na internet, temos um trabalho missionário. Neste trabalho missionário, quando não estávamos em pandemia e depois desta, em nome de Jesus, nós estamos nas ruas, estamos pregando, estamos fazendo cruzadas e trabalhos evangelísticos, onde é visível, é palpável a presença gloriosa do Espírito Santo, operando sinais e maravilhas, resgatando almas para o reino de Cristo. O dom da fé, 1 Coríntios 1, 2 a 9. O que é dom da fé? Na Epístola aos Hebreus, nós temos a primeira definição de fé, em Hebreus 11, 1, que é a fé para, num sentido, que é a definição bíblica sobre a fé, que mostra a confiança total em Deus, a dependência total de Deus, que é esta fé que está em Hebreus 11, no versículo 1. É isso que aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. E aí nós temos também a fé como dom. É distinta daquela que nós recebemos por ocasião de nossa conversão, que é a fé salvífica. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacitação que o Espírito Santo nos concede para a execução de coisas sobrenaturais. Os cessacionistas afirmam que não há continuação de dons hoje e que esporadicamente Deus pode operar. Outros acreditam que há determinados dons que persistem, mas outros não. Isso tudo não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que existem os dons, sim. É a capacitação do Espírito para a sua igreja, como já vimos. Nos dons de poder, o dom da fé, o dom de curar, esses dons são dons de capacitação à igreja, a fim de comprovar ocularmente aos que não creem que o evangelho que pregamos é o evangelho de poder, e não apenas de sublimidade de palavras, como nós vimos o apóstolo Paulo dizendo, que quando esteve na igreja não foi com sublimidade de palavras, mas com autoridade. Ele diz em 1 Coríntios 2, 4 e 5, com demonstração de poder. Sabemos que o apóstolo Paulo teve um ministério que foi muito bem apresentado com sinais, prodígios e maravilhas nas mãos de Deus. Nós temos exemplos bíblicos da doutrina da fé, quando Deus guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído pelo faraó, Moisés disse: não temas, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Foi aí que pela fé Moisés viu a garantia do livramento e profetizou o livramento do povo do Senhor. Então o Espírito Santo ele concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que são transcendentais à questão natural, às questões naturais aqui. E o nosso Deus tem grande poder. Agora veja a nossa dependência do Espírito. Dependemos do Espírito para crer para a salvação, dependemos do Espírito para crer, para operar milagres. Tudo é dependência do Espírito Santo. Glórias ao Senhor por isso. Dons de curar. O que são os dons de curar? Aliás, na lista dos 9 dons, não são só 9 na Bíblia, mas é a base, para os dons, os 9. Na lista dos 9 dons, em 1 Coríntios 12, nós temos dons de curar, sendo o único que se apresenta no plural. E o que são esses dons?
Os dons de curar, eles são recursos de caráter sobrenatural que para atuar na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafa, o Senhor que sara. Os dons de curar que são concedidos pelo Espírito Santo é necessário que tenhamos. Agora, os dons de curar, eles são ferramentas divinas, são recursos de caráter sobrenatural que pode se apresentar para vários fins, isto é, para curar vários tipos de enfermidades e muitas das vezes até, falando de nossa experiência, muitas das vezes utilizando de maneiras, métodos diferentes. Eu não estou falando de água ungida, eu não estou falando de objeto consagrado. Aliás, é uma curiosidade para você que está assistindo, meu irmão pentecostal, que crê na continuação dos dons, por isso está estudando a escola dominical. Em qual texto da Bíblia? E vou deixar que vocês coloquem a resposta aí. Em qual texto da Bíblia você encontra a expressão óleo ungido? Ou em qual texto da Bíblia você encontra o ensinamento de que o óleo da unção tem poder curativo? Então, nós vemos que acontece isso pela fé e acontece isso mediante também os dons de curar. Alguém me fez a pergunta, por que não temos na Bíblia o termo dons de expulsar demônios? Por que não temos? Estão eles enquadrados aí nos dons de poder. É uma questão de fé. Expulsar demônio é uma questão de fé, é uma questão de vida com Deus, de autoridade. É uma força do Evangelho concedida à igreja. Está aí também nesses dons de poder, a autoridade para expulsar demônios. Glória ao nome de Jesus. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, isto é, o crente, ainda guarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação, como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, segundo Romanos 8:23. Enquanto não recebermos o novo corpo imortal, incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças e não podemos achar que toda vez que alguém fica enfermo, é a mão de Deus pesando sobre alguém, fazendo juízo de valores. Então, observemos estas questões importantes das Sagradas Escrituras. Eu tenho presenciado em meu ministério curas de várias maneiras, vários tipos de sintomas, de tumores, ou AVCs, vários tipos de situação. Nós temos encontrado, visto curas acontecendo de longe, de perto, ou seja, muitas vezes alguém vem nos pedir oração e oramos à distância no altar da igreja, por uma pessoa que veio pedir oração por outra, a pessoa é curada lá no outro lugar. Então, nós vemos que o Espírito de Deus, ele reparte a cada um seus dons como ele quer. É necessário ter os dons espiritual na igreja, porque ele também evita que a igreja fique presa a uma monotonia. A igreja não fica monótona, a igreja não fica gélida, a igreja não fica fria, a igreja não fica parada numa monotonia. E é necessário. Hoje nós temos, infelizmente, cultos com o nome de culto de libertação. Eu acho que é culto para os libertos, porque ninguém que não seja liberto acaba se tendo libertação naqueles cultos, são cultos normais. Então isto é a presença de uma ausência, ou seja, isto está ali a ausência dos dons espirituais naquela igreja. Claro que isso não se aplica em todas as circunstâncias.
Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. Esse mundo que é muito incrédulo precisa dos dons de curar para a confirmação do evangelho, da mensagem que nós pregamos na igreja. Então existe uma variedade de manifestações do dons de curar. A sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde a seu povo. Costuma-se aplicar o texto de Isaías 53, ele levou sobre si nossas enfermidades, então Deus é obrigado a conceder a cura para alguém. Isso também não é ensinado pelas Escrituras. Senhor, tu levaste nossas enfermidades sobre ti no Monte Calvário. Tua palavra diz que nossas enfermidades levou sobre si. Tu tens que curar este enfermo, porque tua palavra diz isso, esta enfermidade. Não é bem assim que a Bíblia ensina. Não há tempo agora, mas é importante aprendermos em soteriologia, a doutrina da salvação, sobre esse tema também que é bem abrangente. O dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas é um dom para realizar obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossível e impensáveis. Na Bíblia nós temos muitos exemplos, principalmente no ministério terreno de Jesus, que foi marcado por essas operações de maravilhas. O mestre, ele repreendeu, por exemplo, o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. O Senhor Jesus também atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória, muitas das vezes como amaldiçoar a figueira, ordenar a quietude da tempestade. Nós podemos destacar, aqui diz a revista, podemos destacar ainda outro exemplo de operação de maravilhas no ministério de Jesus, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto já com 4 dias. Nosso Senhor, com todo o seu poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível, como diz Lucas 1,37, nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo e ele ainda faz a operação de maravilhas. Quero destacar que as características da operação de maravilhas é diferente da operação de dons, de curar. Porque as pessoas dizem, ora, dom de curar também não é uma maravilha. Mas enquanto o dom de curar, de várias maneiras, conserta determinado defeito físico no corpo, isto é, no âmbito de enfermidade, tumores, algo desse tipo, a operação de maravilhas pode reverter algo que naturalmente seria impossível. Por exemplo, ressuscitar um morto, como Jesus fez amaldiçoar a figueira, quer dizer, ele traz de volta, substitui. Já presenciamos, inclusive, substituição de coração, sem necessidade de transplante médico. Então isto é uma maravilha, muito mais do que corrigir um defeito no corpo, um problema, uma enfermidade que surgiu no corpo, é substituir um órgão do corpo de modo sobrenatural. Isto é a operação de maravilhas, isto é magnífico, é glorioso. Então o cristão não tem autorização divina para determinar essa ou aquela cura ou exigir a cura dos enfermos, mesmo que a Bíblia tenha dito isso. Isto é, mesmo que a Bíblia tenha dito que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Porque há muito uso e distorções nos dons de curar e operação de maravilhas. Hoje nós temos sérios problemas. As pessoas acham que receber um dom é receber um objeto, como se recebesse um objeto, uma arma, para que ele fizesse o que ele bem quisesse com o dom. Não funciona assim. Em relação à autoridade para fazer sinais, que a Bíblia diz que de graça recebeste, de graça dai. Então é necessário entendermos que muitos que hoje estão supostamente fazendo a obra de Deus pelos dons espirituais, estão fazendo de modo errado. Deus é quem irá trabalhar na vida destes, mas precisamos aprender com as Escrituras e fazermos sempre do modo que a Bíblia nos ensina. Ok? Fica aí a nossa rápida avaliação sobre os dons de poder da nossa 4ª lição do 2º trimestre de 2021.
Então Deus pode conceder dons, irmãos, aos seus servos, o dom da fé, o dom de curar, os dons de curar, o dom de milagres ou operações de maravilhas, mas sempre de acordo com a sua vontade. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Quando nós, irmãos, olha, diante do Espírito de Deus, estou falando isso com conhecimento de causa, por vivenciar isto em meu ministério para a glória de Deus. E, mas por que você não propaga isso na internet? Que não é nosso objetivo. Né? As pessoas querem fazer dos dons espirituais um show, um espetáculo, e não é para isso os dons espirituais. E, embora a gente tenha gravado alguma coisa, não deve ser essa nossa intenção nem objetivo jamais. Pois a glória é de Deus, é para confirmar o Evangelho. Irmãos, não tem nada mais glorioso do que você pregar o Evangelho, dizer que Jesus faz e presenciar Jesus fazendo, convencendo aquelas pessoas quanto à realidade do que nós pregamos. Porque os milagres são para confirmar a nossa pregação do Evangelho. Que Deus possa continuar te abençoando. Até a próxima lição, que vamos estudar os dons de elocução. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Ainda não entramos nos dons ministeriais, mas breve estaremos aqui. Boa aula, querido professor e querido aluno. Que o Senhor te abençoe.